num Conselho Diretivo que era unido e que inclusivamente que se dá bem, ainda aos dias de hoje. Portanto, aquilo que eu quero explicar às pessoas é que nem sequer vou dar mais confiança a esse Fala Barato. Muito bem, acho que está o ponto do Bruno Mascarenhas está aqui bem evidenciado. Eu, entretanto, já vamos a esse ponto. Eu gostava que apenas partilhar aqui convosco, estou a receber aqui mensagens. Temos uma pessoa que quer entrar em direto connosco. Eu não sei se vocês se opõem a essa situação ou não, se estão disponíveis para isso. Quantos mais, melhor. Quem é? Dr. Bruno de Carvalho. Wilson, se o Bruno fizer uma intervenção de 1 minuto ou 2, eu acho muito bem. Agora, se o Bruno vier fazermos os seus discursos de 1 hora, acho que não me parece boa ideia. Pronto, assim, se vocês não se importarem, eu enviava aqui ao Bruno o link da plataforma onde nós estamos e ele entrava, porque acho que ele tem aqui umas perguntinhas para colocar a todos, inclusivamente a mim, pelos vistos. Não sei se há algum problema da vossa parte, dizendo que também estamos perto do fim, porque isto está para terminar às 22h40. Eu, qualquer das formas, se vocês não se importarem, tecnicamente vou tentar fazê-lo. Mascarenhas, pode ser? Sim, senhor. Já não falo com ela há uns tempos. Vamos a isso. Então pronto, eu vou enviar-lhe aqui o linkzinho, a ver se conseguimos colocar o Bruno connosco também. Voltando aqui aos temas, e enquanto o Bruno entra e não entra, vamos passar para o próximo tema, senão ficamos também aqui um pouco atrasados na nossa agenda. Posso só dar a minha opinião em relação ao Benedito? Sim, desculpa, Soraya, claro que sim. Peço desculpa. Obrigado, Wilson. Peço desculpa. Não demoro muito porque eu sou uma pessoa que, além de defender a ideologia que defendo, eu sou uma pessoa de causas. E, portanto, quando as pessoas começam a entrar em tudo o que é o entorno do universo Sporting, têm que efetivamente pensar que ou estão pelo bem do Sporting, ou então, se não estão para afrontar. E é uma coisa que eu adoro confrontar, e não afrontar no sentido pejorativo da palavra, atenção, eu adoro confrontar pessoas que têm ideologias ou ideias opostas às minhas, e como sou uma pessoa de causas e agarro-me a isso, faz-me uma imensa confusão, porque eu seria incapaz de me apresentar como putativa candidata ao Sporting Clube Portugal, olhar para toda a gestão que está a ser feita atualmente e fazer o que o Benedito fez, que foi entrar na última AG, descer as escadinhas, dirigir-se à urna, colocar o boletim de voto, subir as escadinhas e ir. Eu entendo que tenho amizade com o Dr. Varane e eu posso estar. Estamos aqui com alguns problemas novamente, Soraya, na tua rede. Soraya? Soraya? Parece que perdemos novamente aqui a Soraya. Parece que perdemos novamente a Soraya. Ela estava com alguns problemas aqui de internet há pouco e parece que neste momento estamos sem a Soraya novamente. Pois, a Soraya saiu mesmo, deve ter que voltar a entrar. Nós não precisamos sair. Bruno, voltando aqui ao assunto que estávamos a falar há pouco, deixem-me só alterar isto aqui, porque tenho que tirar a Soraya e colocar o Bruno Mascarenhas aqui. Mas voltando ao assunto que estávamos a falar há pouco, ou que íamos continuar a falar, eu acho que depois a Soraya pode comentar aquilo que estava a dizer em relação a Benedito. O próximo assunto, como o Bruno Mascarenhas sabe, era relativo àquilo que é a venda da SAD. Muita gente diz que a única solução para o Sporting passaria por um investimento externo, por um investidor externo e pela venda da SAD. Concorda com isso? Acha que a venda da SAD poderia ser uma coisa positiva para o Sporting ou não? Qual é a sua opinião relativamente a essa matéria, Bruno? Não acho positivo, porque na realidade não acrescenta
não acrescenta nada em termos daquilo que é o fair play financeiro, não permite que investidores possam, a determinada altura, alterar aquilo que é a realidade das receitas do clube. E posso dar um exemplo, para as pessoas perceberem um pouco sobre este tema. Se eu tiver uma bancada, por exemplo, nós temos agora uma bancada livre, aquela em frente a nós, portanto, a bancada nascente, que está sem naming. Portanto, essa bancada é um ativo, pode ser vendido, e que vamos lhe atribuir, para ilustrarmos, vamos atribuir que um patrocinador, portanto, queria ficar com o naming daquela bancada e pagava 1 milhão de euros por época. Ora bem, esse é, à partida, aquele valor porque a UEFA fiscaliza ou escrutina as receitas dos clubes e aquilo que é a realidade do mercado. Portanto, se aparecesse um investidor, poderia eventualmente trazer a sua empresa e vendia aquela mesma bancada que vale 1 milhão, não por 1, mas por 10 milhões. E, portanto, o Sporting teria uma receita de 10 milhões e daí, portanto, através disso, poder reforçar a equipa, poder reforçar uma série a sua estrutura, fazer obras aqui e ali. Pronto. O que é que acontece? A UEFA não permite isso. Portanto, nós só conseguimos vencer com as receitas que realmente o mercado português consegue gerar. Não temos uma realidade como a Inglaterra ou como a Espanha, em que temos direitos televisivos muitíssimo mais significativos do que aquilo que nós temos. Portanto, no final do dia, um investidor acabaria por não ter nem só o retorno, nem conseguiria provavelmente potenciar o seu investimento. E, portanto, daí não acho que haja grande interesse em vendermos a SAD. Há quem o defenda, mas provavelmente não está a ver depois estas questões. Agora, se às vezes podia pacificar, do ponto de vista político, tem uma vantagem que eu até entendo, que é de quem o defende. É porque, na realidade, se o clube for de uma pessoa ou de um grupo de investidores, e se esses investidores tiverem alguma ligação afetiva ao Sporting, poderão eventualmente dar a dita estabilidade que o clube precisa, montar uma estrutura profissional e uma estrutura que não fique preocupada com se o resultado hoje não for bom, possa ser substituída. E, portanto, retira um pouco de pressão, mas, sobretudo, dá mais força, mais capacidade ao clube de se organizar e, no futuro, poder chegar finalmente aos títulos. Portanto, eu percebo os dois argumentos, mas acho que, ainda assim, nós, sócios, independentemente das nossas divisões, seremos capazes de criar uma estabilidade, que não é esta estabilidade, portanto, balofa que o Dr. Varandas pede, termos uma estabilidade, como aquela que tivemos no mandato anterior, que nos permitiu criar condições e base para podermos chegar aos títulos, e tivemos pertíssimo, aliás, eu diria mais, o ano 15-16 foi um campeonato que nos foi tirado, portanto, e que eu espero um dia que haja investigação e que a verdade desportiva prevaleça. Muito bem. Bom, a Soraya, pelos vistos, está com problemas de internet. Eu estou aqui a tentar entrar em contato com ela, mas ela nem no Facebook ela me está a responder. Portanto, ela deve ter mesmo tido uma falha de rede da internet. À partida já volta, se for como há pouco. Vamos esperar aqui uns 5 minutinhos e ela deve voltar. Entretanto, o Bruno de Carvalho, não está a conseguir entrar no Zoom. Mas acho que vamos conseguir tê-lo pelo telefone. Estou à espera que ele me contacte nesse sentido, porque foi o que está aqui combinado. Exatamente. Estou? Foi um campeonato que nos foi tirado. Estou, Bruno? Alô? Não sei se o Mascarenhas consegue ouvir bem. Muito bem. Sim, estou a ouvir o Wilson, sim. Bruno, neste caso, Bruno, presidente, que era o nosso presidente. Peço que tires só o som aí do podcast que estavas a ter aí em fundo.
acho que já te estão a ouvir. Penso que tinhas aí umas questõezinhas para colocar ao painel. Neste momento a Soraya não está a ouvir porque teve aqui um problema de rede, mas estás à vontade. Bem, em primeiro lugar, um forte abraço. Mandaram-me o link e eu achei que a conversa estava interessante, apesar de não perceber nada daqueles botões. Tenho que dizer que cada vez que carregava nos botões apareciam uns bonequinhos e tal, e não percebi nada daquilo. Mas pronto, hei de ficar um expert nisso. Fazer aqui uma pergunta. Pediram para tirar o som. Apesar de é estranho porque eu assim não ouço nada, mas pronto. Mas também não estamos a falar. Não estamos a falar, só te estamos a ouvir. Depois podes pôr o som novamente, é só para te ouvirmos. Está bem, ok. Primeiro mandar um abraço, já não falávamos há algum tempo, pelo menos pessoalmente, e é sempre bom ouvir. É sempre bom ouvir aqueles sportinguistas que ao longo do tempo foram mantendo o seu amor pelo Sporting sem querer nada em troca, e isso é sempre bom. Obrigado. Eu faço aqui uma questão ao Bruno. Há bocado estavam a falar do André Geraldes e eu fiquei aqui com uma dúvida. O Bruno e o André trabalharam em conjunto em quê? Só eu não consigo perceber. Bruno, quer responder? Agora, Bruno, podes abrir a tua escuta. E o Bruno, eu não faço discurso, eu faço só perguntas. São meras dúvidas com que eu fico quando ouço as pessoas. Já agora, o que é que era o trabalho que faziam em conjunto? Mas é a única pergunta ou há mais perguntas? O Bruno está a perguntar se é a única pergunta ou se tens mais perguntas, Bruno. Mas porque, para além do discurso, ainda vai controlar as perguntas? Não vou controlar nada. Estou só a perguntar se é a última pergunta ou se vais fazer mais perguntas. Ele pergunta se é a última ou se vais fazer mais perguntas. Não tem como intenção controlar nada. Como é lógico, não vou fazer só uma. Como é lógico, não vai fazer só uma. Pronto. Então eu gostava já agora, até porque que ele pudesse então dizer as perguntas que tem para fazer. Mas a pergunta não é simples. Naturalmente eu gostaria de responder depois de como entender. Então pronto, mas é uma pergunta simples, é uma mera curiosidade minha. Qual era o projeto em que trabalhavam em conjunto lá no Sporting? Muito bem, eu era o só um bocadinho, antes de continuar. Consegues ouvir o Bruno agora? Vou ter que pôr aqui som, sim. Pronto. Pode, Bruno. Muito bem, eu era o responsável dos núcleos, o André era o responsável pelos grupos organizados de adeptos e, portanto, tivemos que reunir inúmeras vezes, desde logo, inclusivamente, para fazermos a distribuição e a divisão dos bilhetes, aquilo que acarretava para os núcleos e aquilo que acarretava para as claques. Portanto, esse foi, desde logo, um dos temas que nós falamos. Outro, evidentemente, que eu estava na área técnica quer em Alvalade, quer nos Jogos Fora, e o André, como oficial de ligação aos adeptos, também estava consecutivamente lá e, obviamente, trocávamos muitas impressões sobre aquilo que era a realidade do momento e evidentemente, que o André... aí há coisas que o Bruno Carvalho sabe perfeitamente que são do foro interno do clube. Mas, basicamente, nós tivemos uma relação próxima naquilo que era o oficial de ligação aos adeptos e o responsável pelos núcleos, que também tinha, por sua vez, os seus operacionais, que eram o Ricardo Guerreiro e o Tiago Sanches da Gama. Agora tem aqui um bocadinho de delay, mas o Bruno está a ouvir a resposta. Não sei se já ouviu ou não toda a resposta, mas quando o Bruno ouvir toda a resposta... Eu fiquei novamente com uma dúvida, peço desculpa. Ele, portanto, só teve ligações com o André na altura em que o André foi oficial de ligação aos adeptos. Portanto, não teve ligação nenhuma ao André quando o André esteve como team manager. Conseguiu ouvir, Bruno? Sim, Wilson, eu não percebo o que é que o Bruno Carvalho pretende com esta pergunta, por isso é que eu digo, ele põe as perguntas todas, porque eu vim aqui convidado pelo Wilson para debater com a Soraya. Tenho maior gosto em responder às perguntas do Bruno, mas ele que as ponha de uma vez e que para não estarmos aqui a entrar em diálogo, porque acho que isso não... Não ouvi nada.
Não consegue ouvir nada do que o Bruno disse agora? Sim, Wilson, eu não percebo o que é que Acho que só agora é que está lá a chegar a resposta, portanto vamos aguardar aqui um bocadinho, quando o Bruno Carvalho ouvir. Entretanto, já temos aqui a Soraya novamente, não é, Soraya? Viva! É um problema de rede, peço desculpa, Wilson. Tranquilo. Bruno, já ouviste a resposta toda? Caríssimo, eu vou explicar muito bem a minha pergunta. Quando as pessoas são convidadas, seja para onde for, e eu respeito isso tudo, as pessoas são responsáveis por aquilo que dizem. E houve aí uma questão que tinha a ver com o trabalho do André Geraldes e como é que viam, e a Soraya respondeu, e o Bruno Mascarenhas respondeu, e eu fiquei com a sensação que havia um trabalho estreito, porque quando uma pessoa dá uma opinião tão avalizada, uma pessoa que domina as pastas do Sporting, da A a Z, quando tem uma opinião tão especializada e tão avalizada, que tivesse colaborado com o André em toda a sua ascensão no Sporting, porque foi tão claro que havia humildade, se não havia humildade, se tinha conhecimento, se não tinha conhecimento, que foi bem o passo atrás e foi bem o passo à frente. Fiquei um bocado confuso, não percebi se era o André Geraldes enquanto oficial de ligação ou se o Bruno, enquanto o André era team manager, lidou com ele em algum assunto específico. Eu acho que não estou a fazer nenhuma pergunta de mal. Estou a fazer uma pergunta legítima, porque vi tanta certeza naquilo que estava a ser dito, e não é que critico ou deixo de criticar, mas gostava de perceber se ele tinha algum trabalho adicional com o André no Sporting, se tinha alguma missão. Bem, desde logo, obviamente que o André foi alguém sempre que o Presidente promoveu, lhe deu, tinha o gabinete de apoio ao jogador, que obviamente eu também acompanhei, observava, porque era membro do Conselho Diretivo e fazia parte da estrutura. E, portanto, muitas das coisas que eu sei do André são exatamente pela boca do Presidente. Portanto, daí a apreciação que eu fiz do trabalho dele, e inclusivamente as pessoas que trabalharam com ele dizem bem dele. O ex-treinador diz bem dele, o ex-diretor desportivo diz bem dele, e portanto o Presidente sempre lhe deu todos os poderes e toda a capacidade para ele fazer o seu trabalho. Portanto, ele passou da oficial ligação dos adeptos para responsável diretor do gabinete de apoio ao jogador, para team manager, e portanto obviamente aquilo que nos era dito era que o André era um excelente profissional. Portanto, e essa é exatamente a ideia que eu tenho dele, e a apreciação que eu faço é exatamente essa. E portanto eu acho que Wilson, da minha parte, acho que já estou a responder às perguntas e dar aqui um bocadinho de vivacidade aqui a este podcast. Sim, senhor. Bruno Carvalho, está esclarecida a pergunta, a resposta? Não, fiquei esclarecido que o Bruno, que domina os assuntos da AZ, afinal, quando é confrontado com perguntas a sério, já diz que não sabe, que é o que ouviu dizer. Ouviu dizer, não sabe se é sim, se é não, e ouviu dizer. O que eu fico sempre contente, mas fixei uma frase importante, que foi: o Presidente sempre deu ao André todos os poderes. Bruno parece atrapalhado, parece preocupado com alguma coisa. Fazer se me permitires, porque o programa é teu, não é meu, fazer uma pergunta, já que a Soraya voltou, e visto que o Bruno vai andar sempre a rodear as respostas. Temos Soraya, vamos ver se vamos conseguir ouvir a Soraya, mas sim, podes deixar a pergunta para a Soraya também. Mas ela está a ouvir ou não está a ouvir? É injusto. Quer dizer, para ouvir o Bruno Mascarenhas eu não dizer nada, eu tive que estar aqui. E agora, coitado, não consigo ouvir as perguntas da Soraya. Eu estou à espera que ela entre e que diga alguma coisa.
mas A ela está com problemas de Soraya internet. está a ir abaixo, pelo menos o Bruno tem essa coisa, a net do Bruno é melhor. Pelo menos temos que confessar que a net do Bruno é melhor. Está mais bem preparado, não estou a perceber a Soraya. Não é por aí que acho que o podcast estava interessante Wilson, para ti. eu vou só dizer o Wilson, seguinte. já agora gostava de fazer uma pergunta. Bruno. Já agora fazer uma pergunta o Bruno Carvalho aparece aqui como ex-presidente Pera. ou como adepto? É porque nós estamos aqui a ter uma conversa entre os três, neste momento somos sócios do Sporting. Ele não obviamente eu tenho o maior respeito pela figura dele e como ex-presidente do Sporting. Mas já agora, na qualidade é que ele está aqui a fazer as perguntas, já agora também para eu perceber e para eu estar enquadrado. O Bruno aparece primeiro na parte que me toca, como ex-presidente do Sporting Clube Portugal, apareceu e merece todo o meu respeito, como qualquer outro ex-presidente. Se aparecesse aqui Sousa Sintra, Dias da Cunha, José Roquete, fosse quem fosse, eu daria a mesma liberdade de um ex-presidente do clube, do Sporting Clube Portugal, poder entrar e colocar uma pergunta a qualquer um dos meus convidados aqui no podcast. O Bruno entrou em contato comigo nesse sentido e, portanto, eu dei essa permissão e com o vosso aval de o Bruno também entrar no podcast a colocar as perguntas que mais lhe aprazeram. Mas acho que melhor do que eu também, o Bruno responder então com qualidade é que se apresenta aqui, como ex-presidente ou como adepto? Como é que prefere se apresentar? Wilson, a ver se nós percebemos as coisas. Quando nós queremos dizer que sim aos convites que nos fazem e depois nos custa ser confrontados, a mim custa-me um bocadinho as pessoas falarem tanto dos 5 anos e meio de trabalho que se fez no Sporting e falar-se pela rama sobre as coisas. Manda-se uma laracha para cima, manda-se uma laracha para baixo, e a mim me chateia. Portanto, quando me perguntas pela qualidade, sinceramente, quando eu ouço algumas coisas, acho que não tem qualidade nenhuma, quer dizer, porque realmente, quando eu ouço tudo o que se passa e tudo o que as pessoas falam, não estou a ver qual é a qualidade. A minha qualidade é as pessoas terem quase uma lata de falar de 5 anos e meio de um trabalho que foi realizado e depois terem problemas de ser confrontados com algumas perguntas e, sobretudo, terem problemas se as perguntas evoluíam e por onde é que as perguntas podiam evoluir. Isso é aquilo que mais me preocupa. Mas a mim, eu sinceramente, até estou de pijama, nem estou de fato, portanto não estou propriamente à procura de gravatas em lado nenhum. E felizmente não tenho propriamente pessoas a fazerem-me vídeos, a responderem-me e eu depois a vir já trocar as voltas todas com aquilo que fiz ou deixei de fazer. Entendam as pessoas que sobre a realidade dos 5 anos e meio há tanto para dizer e eu gostava que as pessoas tivessem alguma atenção, sobretudo aquelas que trabalharam comigo, tiveram alguma atenção, porque eu não tenho ataques de amnésia. Eu sei perfeitamente o que é que se passou no Sporting e sei perfeitamente o que é que cada uma das pessoas fez e o que é que contribuiu durante 5 anos e meio e, sobretudo, o que é que contribuíram depois na parte final do mandato. Mas não tenho absolutamente problema nenhum com as pessoas. Pelos vistos, as pessoas é que têm problemas de ser confrontadas com perguntas e acabou por bom político, que é, ou mau, ainda não percebi, por conseguir que não se fizesse mais pergunta nenhuma e que as pessoas não ficassem minimamente esclarecidas de nada. Portanto, o Bruno quer debitar e não quer que lhe façam perguntas, que eu faça grandes discursos. Mas pronto, eu perguntei, a Soraya já está, o Bruno... Sim, a Soraya, já temos a Soraya está-nos a ouvir. Para mim já se está a apresentar há muitos anos. É preciso é que as pessoas o vão conhecendo ainda melhor. Se a Soraya já está, eu faço uma pergunta, porque vocês fazem questões, e a questão que tu, Wilson, fizeste tem a ver com um post que eu fiz hoje. Porque não é ninguém que te faz a pergunta. Atenção, a pergunta que saiu foi, eu já sei, foi aqui nos comentários do... Está bem, mas as pessoas fazem a partir de um Sim.
do post que eu fiz hoje. Eu não tenho medo das coisas e eu compreendo perfeitamente o que é que a Soraya diz e acho também que toda a gente, e as pessoas ainda não perceberam isso, eu acho que toda a gente tem total liberdade e total legitimidade para fazer aquilo que entender e se candidatar. Eu não tenho problemas que o Bruno Mascarenhas se candidate ou que se paratize com alguém, ou que o Carlos Vieira se candidate, ou que o Nuno Sousa se candidate, ou que o Poiás Maduro se candidate, ou que o Ricciardi se candidate, ou que o Fico se candidate. Haja saúde e haja número. Aí estamos todos de acordo. Eu pelo menos estou de acordo. Agora, o que eu não gosto é que se finja que o Sporting tem que ser um conjunto de hipocrisias e um conjunto de mentiras e manipulações em prol de um bem comum que eu ainda não percebi então qual é esse bem comum, porque se calhar a pessoa que está errada sou eu. Porque se o bem comum for fingirmos que não sabemos das hipocrisias, das mentiras, das manipulações, das participações das pessoas em tudo o que se passou de mal para o Sporting, se fingirmos tudo isso, e se isso é que for bom para o Sporting, então eu realmente estou enganado. E se as pessoas saberem a verdade, é algo de negativo. E se as pessoas preferirem todas elas viverem num estado de ignorância, então está bem. Agora, filosoficamente estamos todos de acordo. A única questão é, sinceramente, quando as pessoas norteiam a sua vontade de servir o Sporting por um conjunto de mentiras e manipulações, eu gostava de saber se a Soraya, e eu já sei a resposta, conheço bem a Soraya, mas eu gostava de saber se a Soraya acha que isso é positivo para o Sporting. Se nos darmos todos bem e cantarmos o Kumbaya e fingirmos que ninguém fez nada, se isso é que é o futuro do Sporting. Não, por isso simplesmente as pessoas têm que acordar para a vida, mas têm que acordar por elas próprias. É assim, há todo um conjunto de interesses por trás. Há pessoas que não deviam pairar à volta do Sporting. Claro que há. Agora, eu não posso, ou não devo, melhor assim dizendo, desatar a atirar em tudo quanto é direção só porque sim, ou muito menos ofender. Eu posso dizer e posso combater todos os interesses possíveis e imaginários, mas eu não tenho que ofender. E quando eu falei e respondi à pergunta da Teresa Amar, foi justamente nesse sentido. Não se pode, as pessoas podem fazer o que quiserem, podem se candidatarem, podem se juntar a quem quiserem. Agora, as pessoas têm que estar atentas e perceber realmente o que é que está por trás, mas isso não me dá o direito de ofender a pessoa. Eu posso exatamente dizer e expor todas as hipocrisias e todos os interesses que possam estar por trás, eu não tenho é que ofender as pessoas. Certo? O Bruno está a ouvir? Isto tem um bocadinho de delay. Deixa só o Bruno acabar de ouvir a resposta. Alô? Sim. Ouviu a resposta, Bruno? Sim. 100% de acordo que as pessoas deviam ter muito mais cuidado a fazer as análises. Não tenho dúvida que as pessoas deviam ter muito mais cuidado na facilidade com que chamam nomes uns aos outros. É verdade, concordo. Se o problema específico especificamente naquilo que o programa teve interesse em saber, não fui eu, sobre o Nuno Sousa, se nós podemos achar que, se por um lado a forma como as pessoas reagem é exagerada e que eu não me faz confusão, até porque eu sinto isso todos os dias também, cada vez menos, mas sinto, infelizmente, a partir de uma certa altura. Agora, sinceramente, que as pessoas têm que se habituar um bocadinho. Eu não estou a falar da Soraya, mas as pessoas têm que se habituar a ouvir a verdade e depois fazerem aquilo que quiserem com a verdade. E que, para bem do Sporting, não seja uma situação de se andar tudo aos nomes uns aos outros, mas a verdade é algo
é fundamental no Sporting, porque eu estou a ouvir o teu podcast e a tua questão é como é que foi o passado, como é que é o presente, como é que será o futuro. Como é que foi o passado, e está certo, como é que é o presente e como é que será o futuro. E eu vou-te dizer, Wilson, não há futuro nenhum no Sporting, nem nunca haverá futuro nenhum, se as coisas não forem de uma vez por todas abordadas com verdade, com sinceridade, sem mais manipulações, para que as pessoas saibam ao que vão. Só não vale a pena tu andares a perguntar às pessoas se acham que a SAD deve ser vendida e depois as pessoas dizerem ou o que lhes vai na alma ou o que acham que as pessoas querem ouvir. Que as pessoas não fazem a mínima ideia, porque o Sporting, para ter algum caminho, a primeira coisa que tem que começar é a viver na verdade e a viver sem mais manipulações. E depois, a partir daí, haver uma escolha das pessoas daquilo que quiserem, seja o Apolinário, seja o Joaquim, seja a Luísa, seja o Afonso. Mas, enquanto o Sporting não conseguir viver a sua realidade, perceber claramente que não pode viver neste jogo e nesta maniatação que os interesses que estão à volta do Sporting lhe trazem. E só a partir daí, com pessoas saudáveis, sãs, existem, com certeza absoluta que existem, mas pessoas saudáveis, sãs, boas, que pensam no Sporting, que amam realmente o Sporting, é que as coisas vão lá, porque senão, se nós formos sempre retirar uma coisa para meter lá outra coisa que é igual ou pior, o Sporting não vai ter futuro nenhum e escusam de andar a perguntar sobre a SAD ou não da SAD ou deixa de ser da SAD. Porque, Wilson, a venda da SAD só vai acontecer quando as pessoas que estão à frente do Sporting conseguirem convencer os sportinguistas que é tudo tão mau e tudo tão mau que a venda terá que ser feita e as pessoas vão cair nisso. E enquanto nós não percebemos, mas Wilson, enquanto não deixarmos de hipocrisias e de manipulações, e enquanto as pessoas andarem elas todas à sua maneira, uns mais, uns menos, o Nuno Sousa tem uma grande dimensão, não toca num assunto que foi um problema gravíssimo no Sporting. Claro que sim, a partir do momento em que tem ligações, e escusa de vir dizer o que quiser, que tem ligações a uma das pessoas que mais destruiu o Sporting, que se chama Tânia Laranjo, claro que é um problema para o Sporting. Acham que é um problema só para mim? Para mim, a senhora já fez o mal que tinha para fazer e irá responder no local certo. Isso para mim está. Wilson, agora, eu peço desculpa interromper. Só um bocadinho, Bruno. Mas isto, de facto, eu achei que havia aqui uma questão que o Bruno entrava no programa, mas quer dizer, lá está, eu tenho todo o direito de dar a sua opinião, mas realmente andamos... Quer dizer, gostava que isto fosse um bocadinho mais interativo, sim. Perguntas, respostas e não esta... O Bruno está preocupadíssimo. Não, Bruno Carvalho. Eu não estou nada preocupado. A minha intervenção aliás, eu até gostava que as pessoas tivessem só um atenção àquilo que se passa no Sporting, mais nada. Tanto para o Bruno Carvalho como para o Bruno Mascarenhas, dizer que este podcast é aberto, como eu disse desde o princípio, é um podcast completamente aberto para falar com verdade, para dar palco a quem muitas das vezes não tem a sua voz, a sua expressão, em quem não consegue muitas vezes dizer as suas ideias. Nós todos temos ideias diferentes para aquilo que é o Sporting, temos perspectivas diferentes do Sporting, como o Bruno disse, do passado, do presente e do futuro. Houve muita gente que me disse que este podcast se calhar nem deveria de acontecer, porque não acredita neste momento que haja salvação sequer para o Sporting. E estou-vos a falar de grandes sportinguistas que é muita pena mesmo. Mas é o que temos. E quando eu decidi criar este primeiro podcast com os 3 convidados que fiz há 15 dias e agora, hoje, com a Soraya, com o Bruno e os futuros que vou fazer, e posso dizer aqui, adiantar uma inconfidenciazinha, que já convidei inclusivamente Bruno Carvalho para participar.
ficou com um NIM, a resposta, nem um não, nem um sim, não é? Ainda ficámos ali em negociações. Mas o objetivo é exatamente dar a voz a toda a gente. Não é restringir isto a ninguém, nem manipular isto para ninguém. Porque manipulados já nós somos por as tânias laranjas desta vida, por quem tão mal... E as fontes das tânias laranjas também, é o problema. Também. Pois, também. E dizer-te que é isto, acabar de vez com isto, ok, nós não concordamos com alguém, nós não precisamos de concordar a 100% com as ideias Wilson, dos outros. deixa-me só dizer isto. Eu acho que tu foste tão corajoso nisto que fizeste, que eu vou-te dar a minha resposta sobre o convite que fizeste. E saio do ar porque não quero manipular o programa sem querer, pura e simplesmente estava-te a ouvir e quis fazer as questões. Olha, e acho que isto seria interessante e tu conseguias uma coisa inovadora. Convence aí o Bruno Mascarenhas a fazer um programa, ele, o Carlos Vieira, o Gestas, o Quintela, o Rui Queiro e o Roque. E eu. Pronto. Era um programa super esclarecedor. E aí eu digo-te já que sim. Mas não é cá a medirem se vou fazer perguntas, se não vou fazer perguntas. É essa coragem das pessoas. Vamos fazer um programa esclarecedor para os sportinguistas. Não é de lavar a roupa suja. Já tivemos rebaixo no nosso clube. A minha roupa já não está suja, já lavaram tanto. Quer dizer, não há problema nenhum. E pessoas, algumas que estão aí ao teu lado, também lavaram bastante da minha roupa. Mas seria um programa bom para de uma vez por todas vermos o que é que cada um pensa para o Sporting, pensa do trabalho que foi feito, como é que idealiza o futuro do Sporting. Eu acho que era um programa super interessante. Concordo. Eu aceitava já, eu acho que era um programa super interessante. Concordo. Olha, eu nunca tinha proposto isso. É ver aí se o convidado está. E se ele quiser, e não estou a gozar, estou a ser respeitoso, para eles terem mais um elemento de vantagem para ele pode trazer também a Rita Garcia Pereira, que eu também não me importava nada de debater com ela. Fica lançado o repto. Wilson, grande abraço para ti. Bruno. Um abraço ao Bruno, um abraço à Soraya e um abraço a todos que estão a ouvir. Vá, forte abraço. Um abraço, uma boa noite para ti. Obrigado. Obrigado.